Salve, salve! Vamos agora ao estudo de caso sobre reprodução. É hora de assistir uma luta muito empolgante, uma luta entre caranguejos. Reparem como é que esses caranguejos lutam. Geralmente é uma luta que parece uma luta de chão, né? Tipo um jiu-jitsu ou um judô. Eles ficam se agarrando uns aos outros com os quelípodos e se empurrando e se puxando ferozmente. Essas lutas acontecem com motivação sexual. Geralmente são dois caranguejos macho, como no caso desses aqui do gênero Egla, a espécie Egla longirostris, que estão disputando territórios de acasalamento, ou seja, pedaços ali da areia, do entre marés onde eles vivem, onde eles se encontram com as fêmeas para reproduzir. E aí, em geral, você tem um macho residente e um macho que chega para tentar disputar aquele território por algum motivo. E aí eles ficam tentando se machucar, tentando se empurrar, só que antes deles chegarem numa briga, uma luta mais perigosa, mais mortal, eles se acessam, eles se avaliam. Eles ficam tentando ver quem é mais forte, quem é maior. E aí, de repente, às vezes um deles desiste, como acaba de acontecer. Aí a gente se pergunta: como caranguejos decidem quando desistir de uma luta? Essa é uma pergunta muito comum em contexto de seleção sexual e de conflitos, principalmente entre machos. É o que foi estudado nesse artigo publicado na Animal Behavior e liderado pelo professor Alexandre Palaoro, que hoje trabalha na Unifesp de Diadema. A grande pergunta desse artigo é quando desistir de uma luta. Vamos imaginar um caranguejo e um outro caranguejo que chega para disputar aquele território de acasalamento. A moeda com a qual a gente vai tentar prever o resultado dessa luta é o potencial de manter o recurso. Seguinte, imagina que aquele caranguejo que chegou, né, para se envolver ali num conflito com o outro, ele tem que pensar em algumas coisas, tem que avaliar algumas coisas. Por exemplo, será que eu sou pequeno demais para lutar com esse outro daí? Ou será que ele é grande demais para eu lutar com ele? Ou será que a diferença entre nós é que é grande demais? Não importa o meu tamanho absoluto, nem o tamanho absoluto dele, mas a diferença entre nós. Essas perguntas estão relacionadas a modelos teóricos que tentam prever o resultado de lutas entre animais. Por exemplo, a primeira pergunta tem a ver com o modelo da autoavaliação. Já a segunda tem a ver com a avaliação apenas do oponente. E o terceiro modelo seria a avaliação mútua sequencial. A gente ainda pode desdobrar a autoavaliação em guerra de exaustão e modelo de avaliação cumulativa. Vocês podem ler os detalhes sobre cada um desses modelos no artigo. O que eles fizeram? Eles partiram para um experimento para poder avaliar essas questões. E olha que interessante, a gente tem uma pergunta bem teórica e abstrata aqui, né? Quando desistir de uma luta, e ela é operacionalizada de várias formas. Cada um desses modelos teóricos representa uma hipótese concorrente. Eles estão fazendo o que a gente chama de inferência forte aqui, trabalhando com hipóteses concorrentes e tentando obter evidências que vão dar mais peso para uma hipótese do que para as outras. E a forma de medir isso na prática, então, é medindo o potencial de manter o recurso e a duração da luta. Mas que luta é essa? Lutas mano a mano, que eles fizeram em cativeiro, pegando os caranguejos na natureza e botando eles para brigar um com o outro, de acordo com vários protocolos experimentais. E eles tinham previsões, então, para pares aleatórios de caranguejos que eram colocados para lutar. E cada previsão dependia de uma hipótese, ou seja, cada um daqueles modelos teóricos representava então uma hipótese abstrata, teórica. E aí, a partir de cada uma dessas hipóteses, eles deduziram então previsões que eram palpáveis, que eram concretas, testáveis. Vamos imaginar aqui então essas previsões explicadas de forma visual. No X, a gente tem o potencial de manter o recurso, que no experimento foi medido através da morfologia desses caranguejos. E no Y, a duração da luta. Então a gente está tentando prever a duração da luta em função do potencial de manter o recurso. Como em qualquer relação, você pode ter uma relação positiva, uma relação negativa ou uma relação nula, ou seja, não ter relação nenhuma. No caso desse modelo de guerra de exaustão, eles esperavam uma relação positiva no caso do perdedor e uma relação nula no caso do vencedor. Já
no modelo de avaliação cumulativa, eles esperavam uma relação positiva no caso do perdedor e uma relação negativa no caso do vencedor. Então olha só que legal, a partir daquelas hipóteses, desses modelos teóricos abstratos, eles deduziram então previsões testáveis e de acordo com a forma da relação entre essas duas variáveis, você vê qual modelo obteve maior peso de evidência do que o outro, qual modelo foi corroborado ou rejeitado. No caso daquele outro modelo, a avaliação mútua sequencial, a expectativa era igualzinha do modelo anterior, e aí eles tinham que diferenciar de algumas outras formas o resultado. E por fim, no modelo da avaliação apenas do oponente, eles esperavam uma relação negativa no caso do vencedor e uma relação nula no caso do perdedor. E também fizeram algumas predições em cenários adicionais. Nesse caso, eles parearam os caranguejos de acordo com o potencial de manter o recurso, para que a diferença entre os oponentes não fosse assim tão grande, não fosse maior do que um limite máximo que eles estabeleceram. Além disso, na condição 1, os caranguejos não tiveram contato um com o outro antes de lutar, e na condição 2, eles tiveram contato, podendo acessar o oponente de forma visual e de forma química também. Olha só que legal, eles usaram métricas corporais para traduzir o potencial de manter o recurso e predizer a duração da luta, e essas métricas se mostraram realmente como boas preditoras. A gente vê então aqui nos dois Y a duração da luta, e no gráfico de cima, no X, a gente tem o comprimento do cefalotórax, que é uma maneira de operacionalizar o potencial de manter o recurso, e no X do gráfico de baixo, a gente vê a altura residual do quelípodo, que era uma outra variável operacional, ou seja, um outro termômetro para predizer, então, ou para representar o potencial de manter o recurso. E aí a gente vê as retas ali negativa e positiva no caso do vencedor e do perdedor. E a gente vê a qual daqueles modelos teóricos, qual daquelas hipóteses esse resultado corrobora. Além disso, em geral, vence quem aperta o outro por mais tempo. A gente vê aqui no X vencedores e perdedores, e no Y o tempo gasto agarrando os quelípodos do adversário. Se vocês olharem então os pontos aqui do lado dos vencedores, vocês veem que em média eles têm valores maiores do que dos perdedores. E aí essas linhas aqui representam um teste pareado, é um teste estatístico muito elegante que foi feito considerando então que o experimento aconteceu com pares de caranguejos, e cada linha então representa um par de oponentes, um par de caranguejos que lutaram de fato. Aí se a gente olha para os dois lados e para a linha, a gente percebe então que em geral os pontos dos vencedores estão mais para cima em relação aos pontos dos perdedores, para cada par. Outro resultado interessante é que, podendo avaliar o oponente antes, a luta dura menos. Olha só então, a duração da luta em segundos ali no Y, e a barrinha preta representa quando eles podiam ver o oponente antes, e a barrinha branca representa quando eles não podiam ver o oponente antes. Olha só, quando eles não podiam ver o oponente antes, ou sentir quimicamente o oponente, a luta durava muito mais, porque eles gastavam mais tempo avaliando um ao outro. Qual é a moral da história? O que eu gostaria que você lembrasse aqui depois? Caranguejos Egla longirostri avaliam a si mesmos e ao oponente para decidir o quanto investir numa luta. Ou seja, não faz sentido toda vez que você vai lutar ser uma questão de vida e morte. Você tem que avaliar, primeiro, se vale a pena entrar naquela briga ou não, e depois, se é melhor sair ou tentar ir até o fim com aquilo dali. O tamanho do corpo e o tamanho do armamento são usados como critério, então, por esses caranguejos, para avaliar o quanto de tempo eles vão investir em uma determinada luta. E os resultados, trocando aí tudo em miúdos, apoiam ou suportam o modelo da avaliação mútua sequencial. Os detalhes sobre isso vocês podem ver no artigo original.